Nasci portuguesa em França, de pais portugueses. O meu pai é um homem do salto, já chegou há 50 anos, foi em março de 69, com 15 anos. Sendo portuguesa, gostei de falar línguas e de aprender línguas, formei-me em Direito Público Internacional. Devia ser uma prova do meu afeto e a minha pertença ao mundo, obedecendo ao comando do Fernando Pessoa, que resumiu a forma de ser portuguesa, uma forma de ser tudo. E é o que têm sido os portugueses, nem só desde o século XVI, mas em particular desde o século XVI. E os nossos pais, a primeira geração que emigrou, também não teve medo de outro mundo, de outras terras desconhecidas, como os grandes navegadores também tiveram naquela altura. E a Nathalie, quer dizer, enveredou pela política, a política como uma missão e como uma forma de servir a comunidade? É verdade, disse de manhã que o povo era uma fonte de inspiração para mim, porque sempre convivi com o povo e junto do povo. E é verdade. E até em termos de conversas políticas, costuma-se dizer que os portugueses não têm nenhuma conversa ou consciência política, é uma mentira absoluta. Exato. Eu era miúda e a lembrança da primeira conversa política que testemunhei foi numa noite de consulada e o centro da conversa era o trabalho, a luta do Mário Soares na ideia de fazer entrar Portugal na Comunidade Europeia, na CE daquela altura, ou seja, isso era o Natal de 83 e testemunhei pela escrita no prefácio da obra da Isabel Mateus, que foi traduzida entretanto, que é A Terra do Chocolate, e tornou-se a ser Maria Manuel et les autres. E essa conversa, houve esse tipo de conversa, houveram não sei quantas conversas ao longo dos anos e foi uma forma para mim, claro, tornou-se vocacional, não é nem técnica nem teórica, é muito prática e é no dia a dia e provo todos os dias na variação da Câmara, que é uma grande cidade de França, pertinho de Luxemburgo. O povo europeu, que foi europeu antes dos outros, foram os portugueses. Isso sem dúvida alguma. E ainda o provam, hoje reformados, a viver uma parte do ano em Portugal e outra parte do ano no país de acolhimento. Justamente, Natália Oliveira está a falar de não ter medo de atravessar rios. Aqui falou-se muito de pontes. E este primeiro Congresso da Diáspora, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou um bocado sob o signo das pontes, que os portugueses fazem pontes. Está aqui também para isso, para fazer a ponte entre França e Portugal, entre os portugueses de lá e os portugueses de cá? Exato. Eu acho que durante esta legislatura temos que saudar, assim, a palavra é fantástica quando as obras falam, a palavra é viva quando as obras falam. Isso é de um grande senhor também que pertence ao mundo, é o nosso Padre António, Santo António. É importante dizer porque o que foi sucedido e muito bem sucedido em termos de alteração da lei eleitoral, o que foi essa questão do recenseamento automático escrito agora na lei desde o primeiro aniversário, agora dia 18 de julho, esse conjunto é a prova de um grande avanço em termos de respeito democrático dos portugueses que estão a residir fora de Portugal, porque é relembrar o artigo 14 da Constituição de Portugal, que não faz diferença nenhuma entre um português que reside de forma permanente e que nunca tem imigrado, e os portugueses que estão a residir fora, não há diferença nenhuma. As pontes, claro que vivendo uma forma de ser portuguesa, é sempre único e de forma coletiva, mas é muito complexa, muito variada, cá de manhã para pedir paixão para connosco. A questão do compromisso político tem a ver com a construção de reciprocidade. Exatamente. Uma política pública também não pode ter sucesso sem a participação dos cidadãos. Eu acredito numa amizade maior, no conhecimento do que nós somos como portugueses fora, mas eu acredito agora, e foi o que houve impedir, nós não precisamos de compaixão. Tivemos assim umas décadas a ver os portugueses, a considerar os portugueses com muita compaixão e tem a ver também com, claro, é verdade, estigmas. Exato. De uma viagem dificilíssima e de um início de vida dificilíssimo. Não podemos recusar a dureza da vida para essas pessoas que deixaram Portugal. Mas tem a ver com, agora, e doravante, e no porvir, uma relação mútua. Não queria chegar ao amor correspondido, mas a uma forma de paixão mútua. Foi que estão aqui
de dar relevo a quem é português e de forma muito diferente pelo mundo fora, com sotaques muito diferentes pelo mundo fora e pertencendo a uma história excepcional. A história de Portugal, junto da imigração, é uma história extraordinária, que não tem comparação com outra história da imigração no mundo, nem a italiana, nem a francesa, nem outras. E essa forma de ser, como aludi ao início do propósito, essa forma de ser portuguesa é uma forma também de inspiração para quem vive em França e que sabe o que é fraternidade